Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana e hoje eu estou aqui para falar com você de um assunto muito importante. Vou falar de técnicas de memorização. Muitas pessoas reclamam que estudam e não conseguem absorver o que eles estudam ou o que elas estudam. Então, se acalme, fica tranquilo ou tranquila, que está chegando aqui dicas maravilhosas para resolver essa situação. É claro que o cérebro, ele é treinado. Eu preciso te dizer que esses conteúdos não são meus, são baseados na neurociência, na ciência da aprendizagem. Vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, os livros que eu estudei e vou pedir para você pegar papel e caneta, porque tem muita coisa importante e você pode esquecer, para você anotar. Porque esse conteúdo é importante, vai fazer você evoluir e se tornar mais disciplinado para os seus estudos, ou seja ele de concurso, ou seja um estudo para um vestibular, ou até mesmo você que está se achando com a memória cansada, que tem esquecimento das coisas, às vezes esquece o nome de alguém, às vezes você quer lembrar uma data, esquece as datas. Então, essas técnicas é essencial para o esquecimento. Você vai eliminar de uma vez por todas. Então, quando você vai estudar para concurso, por exemplo, aí tem pessoas que separam primeiro os conteúdos que a pessoa gosta mais, que se identifica melhor, aí vai estudar mais só aqueles que gostam mais e o outro, né? Então, se você for fazer o gosto do seu cérebro, você vai escolher o melhor conteúdo, mas aí você não vai estudar tudo, né? Então, o seu cérebro vai querer que você faça uma coisa mais cômoda, que você vá ler, ou então só grifar palavras, porque na verdade você está grifando palavra ali, você está lendo, mas ali não é algo que vai fazer você pensar mais, que vai fazer você reformular uma resposta, né? A mesma coisa, resumo. Quando você faz resumo só copiando aquilo que já está feito, esse resumo também não vai mexer muito com a tua memória. Então, ele, na verdade, não vai ficar. Se você só vai copiar e colar, ele não vai ficar. Agora, se você começar a construir algo, aí sim, aí é outra coisa. Aí você já está partindo para o nível 2, que é o nível de aprendizado. Você vai dizer assim para mim: ô professora, então a videoaula não vai me ajudar? A videoaula é o primeiro passo para te orientar. Mas não vai só estudar a videoaula e ir lá, só sentar, braço cruzado, ouvindo, né? Às vezes você está prestando atenção em outras coisas e isso somente a videoaula não vai fazer você memorizar. O que você vai fazer? Você vai assistir a videoaula, vai anotar os passos que você vai fazer e depois você vai partir para a prática. Um ponto negativo: a ausência de rotina de estudo. A ausência de rotina de estudo é um reflexo de dificuldade de memorização. Então, olha só, uma coisa que eu achei muito engraçado, né? O perfil do nosso cérebro. O nosso cérebro vai ter um perfil que ele vai escolher aquilo que tem a menor eficácia para ele memorizar. Ou seja, ele vai escolher os termos mais fáceis, entendeu? E mais uma outra coisa que eu também achei importante foi sobre a questão da idade. A memorização, a idade para melhor memorização é até 25 anos, né? Já dizia Piaget que a melhor idade para o aprendizado é as crianças pequenas, né? A partir de 2 anos. Então, até 25, mas não é obrigado ser 25 mesmo, mas depende de cada pessoa, depende de cada cérebro. Mas calma, calma você que tem mais de 25 anos,
Você que já tá aí nos 40, nos 50, não se preocupe que para você também tem exercício e tem jeito. É tudo na questão a memorização é na questão do exercício. Aquilo que praticamos todos os dias, ou 2 ou 3 vezes na semana, aquilo que fazemos uma rotina, vai para o nosso cérebro. Porque se tem repetição, o cérebro entende que é porque é importante. Olha só, agora vai uma dica. A mesma coisa é quando você fica magoado com alguém. Que aquilo você não esquece, você fica lembrando. E aí, o cérebro, ele vai memorizar. Então, olha só, ele tanto memoriza coisa boa como coisa ruim. Então, coisa ruim, procura não ficar lembrando, que aí o cérebro, ó, joga fora. Só, se você estudava na hora que dava tempo, quando dava certo, no dia que dava certo, se você não tinha uma rotina, então agora senta. Veja os horários que você tem, né? Qual é o seu horário de trabalho, que hora você levanta. Faça aí um diário, aí, escreva aí o seu diário. Diante desse diário aí que você faz no seu dia, tire aí, sei lá, comece tirando 1 hora por dia. E todos os dias, naquela hora, você tira para você estudar. Olha, se você não conseguir tirar 1 hora, tire 15 minutos, todo dia, 15 minutos. Isso vai fazer a diferença. Mas esses 15 minutos você tem que ficar sozinha, você vai tirar para estudar. Então, torne os seus estudos muito mais produtivos. Começando do pouco e depois você vai aumentando. E depois você vai aumentando. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que é melhor para você. Se você lendo e depois que você lê, você volta e você memoriza, você vai ler. Mas depois você não vai deixar da prática. Você precisa fazer a prática. E qual é a prática? Realizar provas. Estude em cima de provas antigas. Imprima provas antigas e tente resolver. Mesmo que você tenha uma outra respondida em casa. Mas resolva sem olhar para a outra. E depois veja onde você errou. Quando você errar, você volta e faz novamente novos estudos, faz mais pesquisas. Nossa, enrolou pesquisas. A quantidade de conteúdo é preciso estratégias simples e efetivas. Então, digamos que o seu edital saiu. Você está esperando o concurso e aquele concurso tão esperado saiu. E aí você vai lá, destrincha seu edital todinho, leia todo o seu edital, leia tudo do início ao final. Depois você vai pegar a parte que vai cair na prova, o conteúdo, e você vai passar ou você vai imprimir, não sei como é que você faz aí, e depois você vai dividir ele em dias. Então, olha só, em um dia estude 2 disciplinas diferentes. Não estude só português, ou só matemática, ou só conhecimentos específicos. Não, estude, em cada dia estude 2 assuntos. E aí, você vai dividindo aqueles assuntos no tanto de dias que você tem para estudar. E as horas também. Leve isso a sério. Quando você estudar, você lê, depois você faz exercício. Não deixe de fazer o exercício. Você só vai saber se você entendeu o conteúdo se você fizer exercício. Agora, olha para mim. Não é uma mágica, é uma prática. E a memorização por si só não vai te levar a lugar nenhum. Porque você vai aprender ali durante alguns dias, você vai memorizar, mas você não vai entender. Portanto, a primeira coisa que você precisa é procurar entender. E tem mais outra dica. Quando eu falo de entender, é o mesmo que eu compreender a significativa daquela disciplina, entendeu? É eu procurar associar algo. Quando eu ver que eu posso esquecer esse nome, então eu vou associar alguma coisa parecida, entendeu? E aí você vai lembrar toda vez, e isso são mnemônio, né? Mnemônio. Você vai colocar uma letra para cada coisa. Já vou te dizer mais na frente como você faz isso. Porque você precisa correr para os mnemônios.
Porque logo que você começa a estudar os assuntos mais difíceis, que sua mente não está acostumada, ela vai começar a ficar cansada e depois você não vai lembrar mais daquilo. Portanto, antes de um estudo, descanse bem. Faça seus afazeres, mas não vai estudar cansada, porque aí você não vai conseguir memorizar nada. Falei antes, estabeleça a rotina, depois planeje os seus estudos de todos os dias. Cada dia, qual disciplina você vai estudar e não estude uma disciplina só. Se você estuda todos os dias, você está treinando o seu cérebro para manter o foco. Acostume-se com esses horários e esteja cada dia mais concentrado para que você possa absorver esse conteúdo. Antes de iniciar, é fundamental sempre fazer algo que você goste, como ouvir uma música, cantarolar, caminhar, correr, algo que você goste de fazer. Leia em voz alta. Falar em voz alta faz com que o seu cérebro processe a informação. Faça perguntas para você mesma, responda você mesma, faça como se você estivesse dando aula para alguém, mesmo que não tenha ninguém. Dê aula para o espelho. Dulowski, ele explica que os conteúdos que são mais utilizados para os estudos são justamente aqueles que contêm menos peso. E ele fala muito da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade de aprender algo novo. Porém, essa neuroplasticidade é mais para quem tem até os 25 anos. Ele fala que após os 25, a aprendizagem é de forma ativa. Então, você já sabe, você que tem mais de 25 anos, precisa mudar o mecanismo para estudar, certo? Então, leia, sim, leia, se pergunte, responda, depois confira se está certo, dê aula para alguém, dê aula para o espelho, tudo isso é uma prática. E depois, parte para resolver exercício. Tá? Vai lá, faz um simulado, faz uma prova, certo? Para ver se você tá bom, o que você errou, você volta a estudar. Isso é uma, sabe? É uma memorização, é uma técnica. Então, olha só, técnica mnemônica. A técnica mnemônica ou aliteração é a questão de você cantarolar alguma coisa ou você colocar as primeiras, as iniciais de alguma coisa. Eu tô tentando me lembrar de alguma coisa aqui para eu colocar as iniciais. Mais uma técnica de aprendizagem aí que o professor Carlinhos, ele ensinava muito pra gente, professor William, os pedagógicos, ensinava muito pra gente. Eu aprendi isso com eles. E agora eu tô trazendo aqui para você memorizar. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aí no terceiro ano. Pega uma perguntinha aqui que eu usei de, sei lá, de geografia no terceiro ano, aí eu perguntei: quem são os países em crise? Os países em crise são Portugal, P, Portugal. Itália, P-I, Portugal, Itália. Irlanda também aí, então P-I-I. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Então ficou Pigues. Pigues, entendeu? Pigues. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Então, é isso. É mais acrônimos. Você vai aprender dessa forma. Quando você tiver dúvida, você pesquisa novamente, faça mapas mentais, realize sempre, não deixe de você realizar sempre exercícios ou questionários. Eu vou ler para você o finalzinho da minha pesquisa lá, que fala assim: técnicas mnemônicas ou aliteração, que você pode usar o cantarolar, o fazer rimas,
técnicas de montagem, ou seja, que é de mapa, né? Você vai fazer um mapa mental, de repetição e até mesmo de fichas, né? Quando a gente, como por exemplo, agora, para eu fazer aqui essa aula, eu coloco assim os tópicos e vou lembrando do que eu tenho que falar. É a mesma coisa que tivesse aparecendo fichas na minha frente, entendeu? Então, são técnicas também mnemônicas, certo? E aí, tá falando aqui, ó, aumenta a capacidade de memorizar. Ter uma memória melhor não é apenas útil para recordar a receita da família, também é uma habilidade e é importante para o trabalho. Ou seja, ao recordar o nome de alguém que você conheceu numa conferência, ou lembrar números, data durante uma reunião com uma equipe, ter uma boa memória é muito bom. Independente se é para você estudar ou se é para você conviver, ter uma boa memória é muito bom. Agora, para você que não está estudando, que só está com a memória cansada, então vai uma dica aí para você. Faça palavras cruzadas, certo? É muito bom. Eu aprendi isso com a minha madrinha e, na real, isso dá muito resultado, certo? Bom, pessoal, vou fazer uma pausa, deixando aqui para você um grande abraço. Vou aguardar, se ficou alguma dúvida aí, você coloca aí embaixo, que na próxima eu vou trazer para você. Então, ó, tchau!